Café com queijinho vai começar. Agroesporte, evento no ar, do campo à cidade, de sol a sol. Bora prosar que o papo é bom. Café com queijinho pra melhorar a cidade. Café com queijinho é bate-papo de qualidade. Café com queijinho pra melhorar a cidade. Café com queijinho é bate-papo de qualidade. Alô, pessoal, estamos aqui começando o primeiro podcast Café com Queijinho. Muita informação, muito entretenimento, esporte, agro, para você que vai estar conosco. E o meu primeiro entrevistado é esse cara aqui, ó. Peraí um pouquinho, professor. Antes de mais nada, eu quero agradecer o meu amigo Alisson Estopa, aqui da Fly Studios, também a parceria com o Grupo Luta pela Vida e com o Hospital do Câncer, que a gente sempre, logicamente, nós, uberlandenses, né, cidadãos de Uberlândia, temos a obrigação de contribuir e ajudar com o Hospital do Câncer e o Grupo Luta pela Vida. Mas agora nós vamos falar aqui do nosso podcast. Eu quero agradecer e cumprimentar o meu amigo, primeiro entrevistado do podcast sobre esporte. Então, vamos falar um pouquinho de esporte. É o sensei Ronei Ferreira Vitor, meu amigo de longa data. Aqui, agradecer imensamente. Seja bem-vindo, sensei Ronei. Ronei é um amigo de longa data, trabalhou com meu pai, com meu irmão na Futel, é psicólogo do Uberlândia Esporte Clube e é faixa preta de karatê, sensei, inclusive é sensei da minha filha Júlia, né, Ronei? Isso. Nós nos conhecemos há muito tempo. Ronei, de onde vem a expressão os do karatê? Então, Queijinho, o maior prazer estar aqui com vocês nessa primeira oportunidade. Eu acredito que esse é um projeto que já tem sucesso, já vai correr para todos os cantos. O os é uma forma de eu verbalizar, de traduzir para o outro respeito, é uma forma de demonstrar o quanto que eu, na minha natureza, tenho um carinho especial para você em qualquer circunstância. Então, praticante de judô, de karatê, de jiu-jitsu, as artes marciais de ordem oriental se pronuncia o os em uma forma de respeito ao outro. Que legal. E você que foi atleta do Vasco da Gama, o meu Vasco da Gama, né? Você que é campeão brasileiro, disputou vários títulos, né? Vários torneios como karateca. Como que você vê hoje o esporte em Uberlândia? Como que o jovem uberlandense enxerga o esporte, sobretudo o karatê, né? Que você é professor, sensei. Isso. Queijinho, é a oportunidade única de eu falar do esporte numa vertente educação. Como você mesmo falou, né? Eu lutei pelo Vasco da Gama, lutei pelo Clube Atlético Mineiro. Eu tive nessas duas experiências como profissional e o esporte ele me ampliou e me trouxe outra visão de mundo. Eu tive a oportunidade de, com o esporte, eu posso falar isso, de viajar pelos 4 continentes do mundo. Só não fui para a América do Norte quanto competitivo. Então, assim, quando a gente fala em esporte, não é só aquela atividade lúdica, não é só a atividade de qualidade de vida, mas assim, nós temos também o esporte de alto rendimento. E aí, nessa vertente hoje, falando do karatê, do esporte em si, eu tive a oportunidade de trabalhar como psicólogo do Uberlândia Esporte Clube 2 anos e meio. E eu falo isso, né? O esporte me deu a oportunidade de estudar. Né? A gente vê tantos esportistas aí que eles aprenderam o karatê, o esporte e tiveram oportunidade através da faculdade, através da educação. Então, a vertente aqui é Uberlândia, né? Uberlândia é um celeiro de vários talentos, seja em qualquer área hoje, na Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, nós temos escolinhas, nós temos o poder público atuante. Então, nós vamos traçar aí várias combinações ou informações que vai engrandecer ainda mais o Café com Queijinho. Ronei, e isso tudo que você falou, e eu falo com um pouco de propriedade, porque fui atleta também quando jovem, né? Um pouco aqui dos meus troféus, ó, não sei se a produção consegue pegar aqui, ó, troféu, medalhas, troféu de artilheiro, esse aqui era de artilheiro também, mas vocês veem o tanto que tem muito, deixa eu mostrar aqui, pega pra mim. Opa, agora. Tem um pouquinho de tempo já, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem que pegar até devagar, que ele tá velhinho, mas aqui, ó. Isso aqui é troféu de artilheiro, uma artilharia de 2006 no JAN, 2006, hein? Lá se vão quase 20 anos. No JAN, que é os Jogos dos Advogados Mineiros. Eu sempre joguei futebol, fui campeão pelo Praia, fui campeão pelo TC, disputei Campeonato Brasileiro, joguei nas categorias de base do Uberlândia Esporte também. Então eu sei a importância do esporte. É a razão pela qual a gente está criando, né,
esse podcast, para a gente debater sobre esporte, sobre outros assuntos também, porque o esporte ele tira, Ronei, as pessoas, né, as crianças e adolescentes da rua, tira das drogas, afasta das drogas e leva para o caminho certo, que é o esporte, né, que é a socialização que o esporte traz. E diante disso, eu te faço outra pergunta, diante disso que eu te falei, quando você tira uma criança, isso eu tenho a resposta na ponta da língua porque sou pai de atleta. Mas eu gostaria de saber de você que vive isso no seu dia a dia, quais os desafios maiores de um atleta hoje na cidade de Uberlândia? Fantástico. Queijinho, eu tenho que afirmar isso. O esporte nasce na escola. A escola tem um papel fundamental diante de todo o cenário que a gente observa, a questão das instituições família, a questão de outras instituições que colaboram no processo. Então, dentro da escola, hoje, desempenha um papel importantíssimo, né? Então, eu acredito que o nosso atleta ou o nosso esportista ou as pessoas que irão liderar o futuro, ela está dentro da escola. Então, nós temos hoje aqui em Uberlândia, né, o GEMU, né, os Jogos Escolares Municipais de Uberlândia. É uma iniciativa muito positiva. Eu acredito que ali nós temos uma expectativa enorme de desenvolver ainda maior o potencial. E aí, você falou muito importante trazer isso. O esporte é de uma característica onde eu desenvolvo não a habilidade da inteligência apenas matemática, geografia, português. Eu desenvolvo o esforço, a dedicação, a superação. Então, para cada aula, para cada vivência, existe uma história a ser construída. Quer dizer, isso traz uma emoção única que o esporte favorece nesse processo de construção. Ronei, e o que falta para a gente aqui em Uberlândia, o esporte de Uberlândia, ter mais visibilidade? Fantástico, Queijinho. Hoje nós temos estrutura, nós temos profissionais e nós temos matéria-prima, né? São 3 coisas essenciais aí nesse tripé, que eu acho que é importante. Eu acredito que política de incentivo, até você levanta bandeiras, seja na área social, educacional, esportiva, leis de incentivo. Hoje nós temos Uberlândia como uma das maiores cidades do país, né? E é referência não só em questão da indústria, mas nesse desenvolvimento, acredito que as políticas de incentivo elas precisam ser um pouco melhoradas. Elas já existem, só que o nível de acesso ela é muito escasso. E isso faz com que os esportistas diminuam o impacto em termos de resultado. Então, eu acredito que melhorando essas políticas de incentivo, ou até mesmo de bolsa atleta, a gente vê outras cidades no nível de Uberlândia, a nível Brasil, que existem essas políticas de incentivo, porque isso não é uma renda, é apenas um apoio nesse processo de construção, uma vez que nós temos as Olimpíadas, né, Los Angeles e assim por sequência. Então, eu acredito que seja muito importante essa vertente. Cara, você sabe tudo, né, Ronei? Impressionante. Você tem uma noção, assim, não é noção, né? Você tem um conhecimento técnico geral, né? Isso é muito bom, cara. Isso significa que eu escolhi bem o primeiro entrevistado aqui do esporte, né? Amém. E nesse sentido, o que as escolinhas e o que o poder público e a iniciativa privada podem fazer para ajudar os atletas? Eu te digo isso porque eu, como vereador, recebo muito pedido. Né? E tem a Júlia, que a gente é que banca, né? É o patrocínio, na verdade, né? Isso. O patrocínio nós é que bancamos, né? O padrasto dela, né? Que também é karateca, a gente é que banca as viagens da Júlia. E muitos atletas deixam de trilhar o caminho do esporte porque, infelizmente, a família não tem esse recurso. Isso é muito triste. E a gente sabe que, durante todos os anos, milhões de crianças e adolescentes que teriam condições de seguir determinadas modalidades não o fazem por conta de recursos. Então, o que eu te pergunto? A minha pergunta, né, de novo, a iniciativa privada, o poder público e as escolinhas, o que pode ser feito para que realmente esses atletas despontem e sigam o caminho do esporte? Bom, eu fui criado aqui em Uberlândia, eu não sou de Uberlândia, mas eu fui criado, estudei no René Janete. Você é de Araguari? Eu vim de São Simão, meu pai parou em Araguari, certo. Mas eu estudei no René Janete, estudei na Exanc, enfim. Então eu vivo essa característica de ser de Uberlândia há muitos anos. Como você mesmo falou, eu acredito que nós precisamos juntar esses entes, o poder público e o poder privado, de uma forma onde que nós possamos ter meios de financiar possibilidades. E assim, gente, nós temos aqui uma coisa que nos favorece, não só a questão da indústria. As maiores competições passam pelo Uberlândia.
Se você pegar todos os calendários esportivos de alto rendimento, seja o vôlei através do praia, seja o Uberlândia Esporte Clube através do futebol, entre outros esportes. Então, assim, a maioria das competições a nível de importância, esse ano nós temos o GEBS aqui em Uberlândia, que é os Jogos Escolares Brasileiros, que será realizado em agosto. É a maior competição escolar do Brasil. 23 foi em Brasília que eu participei com a Júlia. Isso. 24 foi em Recife. E esse ano vai ser em Uberlândia. Então, assim, legal. Se você pegar essa competição... Quando que vai ser? Vai ser em agosto. Então, assim, tem todos os esportes. E essa competição, que ela é muito especial e serve como exemplo pra gente. E essa, buscando a resposta da sua pergunta. Toda ela é financiada pelo governo federal através das leis de incentivos, pela loteria. Então, o atleta, você vai ver atleta do Amazonas, de outros estados. Atletas carentes, né, Ronaldo? Carentes. E ele sai da casa dele, ele não gasta dinheiro com transporte, com alimentação, nem com hotel. Então, assim, é uma competição que tem mais ou menos quase 7 mil adolescentes. Cara, e o tanto que é bonito, Rony, você falou, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu me lembro, em 2023, em outubro, nós tivemos em Brasília, né? Com a Vencedor, que é a sua academia, os atletas aqui da academia, a Júlia foi. Eu me lembro, assim, de delegações, eu não vou dizer, não me lembro tudo, mas não vou falar que tinha os 26 estados, né, o território, mas eu lembro, assim, Amazonas, Manaus, Tocantins, Roraima, Rondônia, Paraná, enfim, é uma miscigenação que é o que representa o Brasil, é o campeonato brasileiro mesmo. E essa oportunidade que você falou, que muitos deles, você vê assim que realmente são pessoas humildes, pessoas carentes, a gente acaba fazendo amizade com as delegações e com as crianças também, né? E aí, gente, só para trazer um adendo que você falou, né? Eu acho que essa experiência que vai ter aqui em agosto, do GEBS, é uma observação que vocês como políticos, que nós como esportistas, você vai ver que todos são iguais, porque ninguém ficou fora por causa de transporte, alimentação, hotel, e todos têm a mesma condição de começo. E ali a gente percebe, como você falou, gente que pegou balsa, gente que às vezes não tem ali uma condição adequada, mas ali todos são iguais no começo. Todos são iguais. E a partir daí, cada um na sua luta, literalmente falando, né, na sua dificuldade, o seu desafio que tem de pegar a balsa, o outro de andar 10 quilômetros, o outro de pegar não sei quantos ônibus, de acordar 4 horas da manhã, cada um na sua dificuldade que a gente sabe que tem, através desse programa do governo federal, desse incentivo, desse recurso, todo mundo consegue estar disputando, né, esse campeonato, independentemente se é rico, se é pobre, se não é. Isso é muito importante, Ronei. E serve de exemplo pra gente. E serve de exemplo, né? Ronei, existe muita rivalidade entre os atletas locais, o atleta de karatê, com o atleta de judô, com o atleta de taekwondo, de jiu-jitsu. Como que é isso hoje aqui em Uberlândia? A minha percepção é a seguinte: todos concorrem, mas todos colaboram. Né? O esporte traz para nós uma vivência de que, no final, todos somos iguais, todos voltamos para a mesma caixinha, igual o xadrez. E eu acredito que ser competitivo, pela nossa natureza, é uma forma de se desafiar, de se melhorar. A percepção nossa é que isso melhore. No esporte, a gente tende a ter sempre algo a melhorar. E eu faço esse adendo, que eu tenho certeza que o esporte mudou sua vida, e tanto a minha vida quanto as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, assim, o meu objetivo, quando eu falo para eles, eu até pergunto: olha, o que você veio fazer aqui? Vim treinar. Eu falo: treinar? Não, você veio se superar. Então, aquele que busca precisa entender do esforço, precisa entender da paciência. Eu estou vivendo uma fase muito importante com os meus karatecas, os meus esportistas, quando se chega ao topo, como é que é a manutenção, como é que é esse momento de entender que não estou no pódio, mas eu tenho valor. Então, essas ferramentas, e aí respondendo a sua pergunta, né, não se concorre. Todos aqui estão buscando um processo de evolução, e nosso maior objetivo como professor, Queijinho, e esse é o time daqui que eu acho que vale a pena, é o quanto que isso vai reverberar na vida dessas crianças. A gente vê essas pessoas se perdendo, evidente, a lidar com frustrações, lidar com sentimentos, emoções. O esporte tem uma característica muito importante. Quando eu não consigo o resultado, quando eu não obtenho aquilo que eu desejo, isso é muito importante no processo de construção educacional de uma criança. E perder não é aprender. Entendi. Então, nós não concorremos, nós colaboramos. Que legal.
Ronei, o que você vê? Eu acho que eu já sei a sua resposta, mas eu sou obrigado a falar. Vamos dizer assim, de 10 anos para cá, você vê evolução no esporte em Uberlândia? Então, é uma pergunta que hoje, se a gente pegar os nossos resultados, Queijinho, e eu tenho que ser realista, quantos desses resultados são de atletas que foram construídos aqui? Uhum. E a gente não pode maquiar o resultado. Nós temos talentos, o que nos falta é acessar mais essa matéria-prima. Porque quando chega atletas de outras cidades contratados, evidente, é uma forma natural do esporte ser profissional. Certo. Mas eu acredito que nós estamos acessando muito pouca matéria-prima de Uberlândia e transformando essa matéria-prima. Então, o nosso resultado, às vezes ele pode ser positivo, mas esse ser humano, esse atleta, esse esportista que está aqui em Uberlândia, nós precisamos ressaltar ainda mais essa matéria-prima. E eu quero dar um exemplo. Eu trabalhei como psicólogo do Uberlândia Esporte Clube 2 anos e meio. Lembro. E assim, gente, a gente tem material humano aqui muito bom. E o que eu percebi na minha condição como profissional, que muitos destes saem de Uberlândia para poder desenvolver, e quando tem lá esse momento de sucesso, alguns voltam, outros seguem o caminho. Mas muitos deles saem daqui para buscar oportunidades. E eu estou falando isso porque é importante. Quantas crianças nascem em Uberlândia? Quantas crianças estão no sistema escolar de Uberlândia? Eu acho que desenvolver esse potencial, acho que cabe a nós, nesses 10 anos de diferença, nós precisamos ter maior acesso ou melhor acesso a essa matéria-prima. Ronei, e nesse sentido, essa dificuldade que a gente tem, né, logicamente, em qualquer setor no esporte não é diferente. O que você me diz do feminino? Esporte feminino em Uberlândia, mudou, não mudou? Existem hoje mais oportunidades para as mulheres no esporte? Esse é um assunto que eu trato com tamanho respeito. Porque, assim, eu posso falar isso dentro da minha casa, né? O meu resultado ele é mais do feminino do que do masculino. As mulheres realmente elas têm, até como psicólogo eu afirmo isso, elas têm um time diferente, elas conseguem se adaptar mais rápido, elas têm um desenvolvimento cognitivo e perceptivo diferente do nós homens. E então o resultado hoje, até das Olimpíadas, dos resultados esportivos do Brasil, você vai ver uma crescente muito grande. Foi dada a oportunidade. Eu acredito que precisa ser mais valorizado, precisa ser respeitado os meios. Hoje o COB, ele oferece uma gama de cursos de responsabilidade com relação a esses cursos de abuso sexual. Então, assim, o conhecimento está mais amplo e as oportunidades, sim, melhoraram. Eu acredito que dá para ser melhor no que tange, assim, a divulgação. Porque a gente bem sabe o quanto que hoje minha mãe é viva, né? Eu sou muito grato a ela. O quanto que ela... Hoje eu tenho noção o que ela fez por mim. Porque o que nós, hoje, eu e você somos, muitas das coisas, a minha mãe foi a minha conselheira. O meu pai, uma forma mais dura, né, pela criação do meu pai, lógico. A minha mãe teve um lado mais conectivo. Sim. E as mulheres hoje têm essa característica de diferença. Não é que é diferente da gente. Então, hoje o esporte, a nível mundial e a nível Uberlândia, sim, precisa ser mais ressaltado. E a mulher tem uma situação, Queijinho, que nós precisamos aprender com elas. Muito. Muito Entendi. Mesmo. Ronei, se a gente tiver essa oportunidade, nós temos, né? Através do poder público, através da Câmara, através da Prefeitura, através da Assembleia, do Congresso. Mas se você tivesse assim em mãos, na sua cabeça e na sua mente, falasse assim, Queijinho, esse projeto não vai resolver, mas vai ajudar muito os atletas, principalmente aqueles que escolheram modalidades individuais. Quais seriam esses projetos? Bom, eu quero agradecer pela pergunta. Eu comecei aqui falando que, olha, se nós tivéssemos mais acesso à escola, e muitos dos meninos que praticam esporte, às vezes não acessam o esporte. Começando na escola. Porque nós temos ali uma característica assim, a educação física. Ronei, a educação física ali é para dar acesso, desenvolvimento, motor, oportunidade, qualidade de vida. Mas a escola hoje, o modelo de seleção dentro do Brasil, diante de nós olharmos a China ou os Estados Unidos, o esporte nasce na escola.
Então, quando a gente entra nesse meio, a gente amplia a quantidade e nessa quantidade eu tenho certeza que a qualidade vai aumentar. E, Queijinho, hoje, se nós olharmos assim, nós atendemos aí de 10% a 20% apenas dessa gama de esportistas. Os outros 70%, 80%... E aí, assim, quantos Michael Phelps, Nossa. Michael Jordan, os Usain Bolts que existem dentro da escola? Gente, isso é uma conta que não fecha. O Brasil é potência. Se nós tivermos capilaridade, é isso que eu estou querendo falar para você, e nós tivermos oportunidade, que é o poder público, a estrutura, e com nós temos aí nós temos faculdades, universidades federais que têm um conhecimento grande. A UFO, a exemplo da UFO aqui. Muito atleta na UFO. E tem muito conhecimento muito ali que está parado. Então, assim, existe uma falta de conexão, evidente. Então, se nós tivermos o aumento da capilaridade e as conexões com conhecimento através da universidade e as verbas de incentivo, seja Bolsa Atleta, ou seja uma política de incentivo de imposto, eu não sei como é que eu posso falar isso para você, esse tripé, ele é oportunidade. E, assim, nós temos as Olimpíadas em 2028 em Los Angeles. Ronei, haverá Olimpíadas em 4 anos, mas nós precisamos colocar um da terra lá, um Queijinho lá, uma Júlia, um Roberto, um José, uma Maria. E nós sabemos o quanto que nós temos esse potencial. Ronei, e por que, não é possível que é só por conta de política, mas por que o bendito Karatê não está mais nas Olimpíadas? Todo mundo fala assim pra mim, a Júlia vai para as Olimpíadas em 2028, vai, não sei, 2032, mas o Karatê não é mais um esporte olímpico. Essa é uma condição interessante, que gente, a Júlia tem 14 anos, 14. É nova, eu falo que é uma criança, né? Ela tem habilidades, entre outras coisas, como devem existir outras Júlias. Com certeza. E é muito importante, o Karatê é um esporte olímpico, só que ele não está nessa edição olímpica de 2028, e 2024 não esteve em Paris. 2032, existe essa possibilidade. E eu falo, Queijinho, às vezes ficam assim, mas não tem Olimpíadas. Enquanto isso, continua trabalhando. Porque se a oportunidade surgir, e se você estiver preparado, a gente já sabe. Então, assim... Imagina, Ronei, se ela continuar, e outros atletas também pensando nisso que você falou, 2022 ela vai ter 32. Ela vai ter 22 anos. Nova. Ué, no topo. Nova. No topo. 22 anos, com maturidade, com mais experiências, né? Formada. Personalidade. 32 anos. Estamos há 8 anos das Olimpíadas de 32. Se tivesse a oportunidade agora em 4 anos, e se ela tivesse, logicamente, alcançado a condição olímpica, seria muito legal. Mas de hoje, de 25 a 32 são 7 anos, é muito tempo para treinar e se atingir o ápice também. E o Karatê, que a gente tem que falar isso, né? Nós temos os Jogos Olímpicos a nível continental. Sim, sim. Então, os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 é um Jogos Olímpicos continentais. E assim, né? Eu acredito nesse processo. E eu falo isso não em função apenas de um atleta, mas o karatê, o judô, o jiu-jitsu, a arte marcial aqui em Uberlândia, que é muito forte. Muito forte. A capoeira. Conheço muitos profissionais de todas as artes. Aikido. Então, assim, se você pegar hoje e fazer um encontro de artes marciais, eu tenho certeza que ali você vai encontrar profissionais, vai encontrar pessoas... A gente não consegue fazer um evento desse, não? Com certeza. E pegar jiu-jiteiro, o cara do taekwondo, o cara do judô, do karatê, aikido, taekwondo, olha ali, olha que legal o evento. Vamos lançar isso aí. Eu abraço toda hora. O primeiro encontro municipal ou regional de artes marciais. De arte marcial, que legal. E aí, só para completar ideia. As coisas das Olimpíadas, né? Esse é um sonho que é o topo do alto rendimento no esporte. Mas existem outras competições que eu acho que é importante, né? O GEMU, que é os Jogos Escolares Municipais, né? Teve 3.200 participantes, e é só da questão das escolas municipais. Se isso for ampliado para as escolas particulares, federais, né, que nós temos aqui, estaduais, isso toma uma dinâmica de quase 10 mil atletas. 10 mil atletas, se eu tirar 10% de atletas de alto rendimento, são 1.000 atletas. Nossa. Potência. E hoje nós temos clubes aqui em Uberlândia que recebem esses atletas, né? O Praia, até mesmo o TC, que é o Centro de Referência de Alto Rendimento hoje do Uberlândia. Gente, o papo tá bom. Eu estou com o Sensei Ronei.
E eu queria que você falasse, Ronei, suas considerações finais e mostrasse ali, gente, a Vencedor é a academia do Ronei, é uma academia que já formou grandes atletas do Karatê, ela fica lá no bairro Roosevelt, eu passo o endereço e convido as pessoas também para ir lá nas suas considerações finais, conhecer o espaço, Ronei. Eu quero agradecer aqui, Queijinho, em nome de todos os praticantes de arte marcial. Eu tenho 46 anos, eu pratico karatê desde... Mais novo que eu, acabei de fazer 48, cara. Chegou agora. Eu faço karatê desde os 5 anos. E essa é a oportunidade, que a gente, de falar para aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui, assistindo. Nós estamos aqui divulgando o esporte. O esporte mudou minha vida. Eu posso falar isso, eu viajei para os 4 continentes. Eu tive um câncer com 19 anos. E eu fiquei 4, 5 anos... no meu momento mais difícil. Eu vendo aqui o grupo Luta pela Vida, eu fui voluntário lá também. A gente sabe o quanto que essa galera aí, eles são pessoas do bem, eles fazem um papel muito importante, porque são pessoas que estão numa situação onde que... E eu tive a oportunidade de ter essa vivência, de voltar e falar assim, gente, eu vou também mudar as vidas das pessoas que cruzam o meu caminho. Então, te agradecer. Eu quero não só divulgar a minha escola, mas divulgar todos esses que estão nos acompanhando, porque esse é o espaço daqueles que estão nos acompanhando de sentar e falar com o Queijinho, de conversar sobre políticas públicas, de dialogar e de aprender com você. Nós estamos lá na rua José Soares Ferreira, 240A, no bairro Roosevelt. Nossa rede social é só de estar Vencedor. Mas aqui, te agradecer imensamente pela confiança, pela oportunidade de colocar não só a vida da sua filha nesse processo de construção, mas de outras pessoas. E eu pretendo honrar e trazer para você não só o resultado, mas daqui a 50 anos a gente vai se cruzar no caminho, olhar, nós somos velhinhos, e falar, valeu a pena. Então, te agradecer por tudo, viu? Que Deus ilumina a gente. E para encerrar, lógico, café com queijinho, vamos lá? Agora, Queijinho, vamos lá. Deixa eu pôr o seu primeiro, que você é o meu convidado. Opa! Vamos lá, gente? Aqui, ó. Cafezinho. Ronei, sinta-se à vontade, tem adoçante. Eu tomo puro. É 2. Eu tomo puro, viu? Aí. Pô, legal. E também um queijinho, ó. Mostra aqui, ó. Câmera. Ó o queijinho, não tô pegando. Aqui, ó. Vamos lá, Ronei, posso pegar? Na hora, pelo amor de Deus. Café com queijinho. Capricha, hein? Eita, coisa linda, gente. Tá mais durinho, viu? Experimenta e me fala, depois eu como. Se tiver bom... Vou levar para minha casa. Ó, não pode levar porque tem mais 2 entrevistados ainda aqui, viu? Pode não, um do agro e um do evento, viu, Ronei? Mas tá bom? Excelente. Minha Nossa Senhora. Obrigado. Gente, até o próximo Café com Queijinho. Fechou? E eu também agora vou comer um pedacinho de queijo, porque o queijo que não come queijo não é o queijo. Não é mesmo, Ronei? Amém. Obrigado. Um abraço, pessoal. Com Deus. Tá bom mesmo, viu? Nó. Até a próxima. Com queijinho vai começar. Agroesporte, evento no ar. Do campo à cidade, de sol a sol. Bora prosar, que o papo é bom. Café com queijinho pra melhorar a cidade. Café com queijinho é bate-papo de qualidade. Café com queijinho pra melhorar a cidade. Café com queijinho